Quero estar neste momento cumprimentando a você com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Vamos ao nosso resumo aula, que acontece sempre no nosso canal uma semana antes. Esta aula será a aula número 7 de domingo que vem, do dia 17 de novembro de 2019. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. É muito simples. Ao você receber este vídeo, abra, clicando no link, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, toque o sininho e faça o seu comentário, pois é muito importante a sua participação no nosso canal. Estamos chegando à marca de 700 vídeos. Este canal é um canal da Escola Bíblica, da Defesa da Fé e também da família. Além dessas matérias, temos aqui alguns louvores e algumas mensagens edificantes. Compartilhe com os seus amigos no Facebook, no WhatsApp e peça para que eles também se inscrevam, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O título da aula de hoje é Davi é ungido rei. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. O primeiro é Isaías 61, ungido para a obra de Deus. 2 Coríntios 1, 21, 22, o cristão tem a unção do Espírito. Atos 1, 8, ungido pelo Espírito para testemunhar com ousadia. 1 João 2, 20 e 27, ungido para o entendimento. Isaías 55, 8, a escolha de Deus segundo o seu conselho. E Marcos 10, 45, sendo um bom servo para servir. O texto base do nosso textuário é 1 Samuel 16, 13, que nos diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A verdade prática diz: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Texto de base da aula de hoje, um pouco longo, 1 Samuel 16, 1 ao 13, que nos diz assim a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a esse. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor.
eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não sentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Essa história muito pregada, muito debatida, muito falada em congressos de jovens, é uma história real e nos traz uma lição muito grande. A lição que ela nos traz aqui é que Deus não escolhe como eu escolho e nem como você escolhe. Nós muitas das vezes olhamos a aparência, nós muitas das vezes olhamos o sobrenome da pessoa, nós muitas das vezes olhamos o poder aquisitivo da pessoa, mas Deus não. Deus olha o coração. Por isso que quando Deus escolhe, Deus não erra. Quando o homem escolhe, há possibilidade de erros. Como foi o caso de Saul, que não foi escolhido por Deus, mas escolhido pelo povo, porque Saul era alto, e ultrapassava os homens em altura e era bonito. Davi, olhando nós para ele, não víamos nada, Era o rejeitado da casa. Estava apacentando as ovelhas. Não estava no banquete, não estava na mesa, não havia sido chamado para o sacrifício. Isso pelos homens, pelo seu pai, mas já havia sido escolhido por Deus. Então, se Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, não se preocupe com o que os homens digam. Introdução. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e rei, para que esse exercesse um êxito suas funções de ministério. Êxodo 40, 13 e 15, 1 Samuel 9, 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina, 1 Reis 19, 16. Nesta lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi por intermédio de Samuel é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Deus havia escolhido Davi. Deus havia chamado Davi dentre as ovelhas. Davi mais tarde reconheceu isso, que ele não era nada, que ele não era ninguém, mas Deus o escolheu. Muitos de nós, da vez, não seríamos escolhidos pelos homens, mas o Senhor nos chamou e nos capacitou, e por isso estamos aqui como ministro da sua palavra. Primeiro tópico: Davi, o rei ungido. Significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção: suk e machar. A palavra suk aponta para unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Deuteronômio 28:40, Ruth 3:3. A palavra grega que corresponde ao hebraico suk é aleipo. Lucas 7:38 ao 46, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Marcos 6:13, Tiago 5:14. Quanto à palavra machai, a ideia é de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Mashiach, Messias. A palavra grega chairo se relaciona com Machai e dá o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é Machai, unção de pedra. Gênesis 31:13, dos sacerdotes. Êxodo 28:41, 29:7-36, dos reis, 1 Samuel 9:16, dos profetas, 1 Reis 19:16, e dos objetos diversos, Êxodo 30:36-28. Nesse sentido, o ato da unção
busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido foi especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. 1 Samuel 24, versículo 6. Então aí está o significado e o propósito da palavra unção. O simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel 10, 9, Isaías 61, o termo Machai do Antigo Testamento, que no Novo é Shilo, refere-se à unção do Messias que viria. Salmo 45, 7, Daniel 9, 24. Assim o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Lucas 4, 18. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus. Atos 10, 38. E Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos. 2 Coríntios 1, 21, 22. A unção do Antigo Testamento destina-se à separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento está relacionado a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos 1:8, 1 João 2:20 e 27. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Então está aí o simbolismo da unção. A unção sobre Davi. Agora, de fato, entraremos sobre o caso do rei Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi não pecou, não é que Davi não teve problema, mas o seu coração era inteiramente voltado ao Senhor. Davi nunca trocou Deus por nem um ídolo, como fez os outros reis que o sucederam. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel 16, 1, 13, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus, devido aos seus pecados. Saul não poderia continuar como rei, então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz, e Ruth, um de seus filhos, para reinar. Ruth 4, versículo 17. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região, como representante de Deus. Muitos temeram, mas Samuel relatou que sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foram escolhido. Embora Samuel se impressionasse com a postura e a aparência dos jovens, entretanto um estava ausente, cuidando dos haveres da família. Davi foi ungido em meio a seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Quero abrir um parênteses para destacar aqui uma característica de Davi e seus irmãos. Seus irmãos estavam desocupados. Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Ou seja, Deus não chama vagabundo para o ministério. Deus não chama desocupado para o ministério. Deus chama quem está envolvido no trabalho da sua obra, dos cuidados da casa do pai. Davi, o rei que era servo. Tópico 2. Ungido, servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servo. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo, e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados.
No relato do encontro de Davi com Saul, teve-se entender que tais acontecimentos não seguem ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul descrescia. Ou seja, Davi foi ungido rei, mas não saiu aí arrotando. Infelizmente, alguns pastores, pastoras, apóstolos, bispos, que acham que seu cargo é mais importante do que qualquer coisa. São arrogantes, são prepotentes e acham ser maiores do que qualquer outro. Davi continuou, mesmo ungido rei, sendo servo, servindo. Essa é a lição para mim e para você, se queremos ser realmente homens e mulheres de Deus. Não devemos arrotar títulos, não devemos arrotar posições, devemos ser servos. Foi para isso que fomos chamados, foi isso que Jesus ensinou. Jesus, sendo mestre, sendo Senhor, arrancou a sua roupa, cingiu-se de uma toalha, catou uma bacia de água e foi lavar o pé dos discípulos. Tornou-se o menor dos servos, porque quem fazia esse serviço era o serviçal do servo. E Jesus se colocou nessa posição. Se o Filho de Deus se colocou nessa posição, quem sou eu? Dentro do ministério é diferente do mundo secular. No mundo secular, quando temos uma posição, por exemplo, eu sou encarregado de uma empresa, eu dou ordens. Isso é o mundo secular. Dentro da igreja, o pastor, ele tem que ser menor. O presbítero tem que ser menor. O evangelista tem que ser menor. O diácono, o cooperador, o líder tem que ser menor. No mundo, nós crescemos. Na igreja, nós diminuímos. Essa é a grande lição para quem é servo do Senhor. O Espírito do Senhor se retirara de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Esse, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes, tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. 1 Samuel 16, 18. O mais importante desse versículo que se destaca é: o Senhor era com ele. Feliz o homem, feliz a mulher, quando o Senhor é com ele. Quando o Senhor é conosco, nós realmente nos destacamos neste mundo contra o reino das trevas, contra o reino do diabo. 3. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes, participou das lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado rei. Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levantar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Deus nos deixou. Servir a todos. Marcos 10, 45, Filipenses 2, 7. Né? Muitos, quando é consagrado ao presbitério, ao evangelista, ao pastorado, ele acha que é maior do que todo mundo. Alguns, infelizmente, até pisa nos mais humildes. Se arrotam santidade. Muitas das vezes se arrotam serem escolhidos por Deus. Mas na verdade estão indo na contramão do verdadeiro servo do Senhor. Porque não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é para isso que o Senhor nos capacitou. O Senhor nos chamou para sermos servos, para servir a igreja, para servir as almas, para ganhar almas, para resgatar almas do inferno. Foi para isso
que Deus nos chamou. Se você entendeu diferente, achando que agora você é um homem, uma mulher de posição e destaque, o seu evangelho está totalmente errado. Sinto muito te falar, mas você não foi chamado a pastor, apóstolo, bispo ou bispa para ser maior, mas sim para ser o menor. Nesse tópico é importante aplicar a perspectiva do serviço cristão no mundo atual. Para isso, considere o seguinte trecho teológico: diaconia, serviço e ministério. São os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério encarnacional que ele realizou e que nos ajuda a realizar. O caráter desse ministério é servir, não imita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe, como já dissemos. No mundo, quando somos líder e somos maior e outras pessoas estão sob as nossas ordens. Mas na igreja, não, ao contrário. Nós, quanto mais crescemos, menor ficamos. É uma pena que muitos não entendem isso. A dimensão de serviço no ministério leva-nos, além de divulgar as boas novas, com denodo e coragem, a participar do desejo de Deus, que é alcançar de modo prático os marginalizados da sociedade, a pretear a sua causa e que se encontra desconsiderados e abandonados. Também foram criados à imagem de Deus. Ou seja, todos que há neste mundo, por mais trapo de imundícia que ele seja, por mais massa de manobra que ele seja do diabo, drogado, alcoólatra, mendigo, homossexual, lésbica, prostituta, estrupador, criminoso, por mais que seja horrível a sua situação, ainda assim Deus o ama, tá? O que eu quero destacar aqui, abrir um parênteses, é: Deus não aceita o pecado e não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. E eu e você, que somos pastores, apóstolos, bispo, bispa, diáconos, cooperadores, missionários e missionárias, fomos chamados para resgatar essas almas, para amá-las e para levar a elas uma mensagem de esperança. Davi, o rei que era guerreiro, tópico 3. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Asdote, na ocasião da execução feita por Josué das montanhas de Judá. Josué 11, 21, 22. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram o resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Saul estava desviado. Saul havia sido rejeitado pelo Senhor. Seu reino já havia sido rasgado e passado a outro. Um espírito mau atormentava a Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul. Saul era o líder. Quando Saul temia, o exército de Israel temia. Por isso não tiveram coragem de enfrentar Golias. Mas Deus agora entra na história e coloca Davi para guerrear. Vamos ao fato. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo, e ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos, e ali ele viu a afronta do gigante,
que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para quem o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios, grande riqueza, a filha do rei como esposa e inserção dos impostos. 1 Samuel 17, 25 ao 27. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão para proteger o rebanho de seu pai, e da mesma forma projetaria o rebanho de Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, por mais feroz que esse se apresente. Antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. 2 Coríntios 1:10, 2 Timóteo 4:17, 18. Davi estava pronto para lutar, não pela sua força, não tinha experiência em guerra, mas tinha o Espírito de Deus, havia sido escolhido de Deus, diferente de Saul, que havia já sido rejeitado por Deus e havia sido retirado o Espírito de Deus da sua vida. As armas do garoto. Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não a sua habilidade, mas a Deus, sendo assim sua base para lutar contra Golias e a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada, enxotar os cães ferozes, e funda era usado por pastores e para quem soubesse fazer bom uso. Ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjamitas. Juízes 20:16. Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Efésios 13:17. Não é com armas humanas que vencemos o mundo, mas espiritual. Contraste entre Davi e Golias. Humanamente era impossível Davi vencer Golias, visto que esse era um gigante e Davi um jovem comum, mas todo o referencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança: por confiar no Senhor, ele não estaria neste combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalha. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim a de Deus. 1 Samuel 22:10, 23:2, 4:10, 38 e 2 Samuel 2:1, pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Romanos 11:36. Amém? Conclusão: Deus procura homens e mulheres para entregar grande responsabilidade. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Tá bom? É isso que Deus faz. Deus te